Foi o episódio do caos, né? O título dele agora vai ser Veganos ou Caos? Nossa, esquece a parte vegana. Veganos contra zumbis. Veganos contra zumbis. Salve, salve galera, boa noite, tudo bem? Estamos aqui num horário vago diferente. Hoje você que nos acompanha vai ter uma mesa com uma composição extremamente especial, um número altamente simbólico e muita diversão nesse horário vago que tá sensacional, não é mesmo, Milena? Hoje tá maravilhoso, muito bom. Eu gostei, Milena, essa empolgação de sempre aí que deixou... Esse episódio vai ter isso, gente. Vai ter essa animação. Eu falei que a minha energia tá baixando. Gente, faz parte, final de primeiro bimestre, tá? Mas antes de qualquer coisa, não deixem de nos seguir. Curte, compartilha tudo que tem do 102, é no YouTube, é no Instagram, é do Horário Vago, cola com a gente que é sucesso. Hoje na nossa mesa nós temos ele, que quase paga nossos salários, o nosso querido diretor Tom. Ibanez Rocha. Nossa Seja muito senhora, bem-vindo. se eu pagasse o salário de vocês, eu tava bem demais. Tudo bem? Muito obrigado, muito obrigado. É uma honra recebê-lo novamente. Não, a honra é sempre minha. E nós temos ele, aprovado na UNB para fazer geografia pelo PAS, Aí. pelo Enem, pelo vestibular tradicional, o primeiro garoto a receber uma advertência deste que vos fala, Harrison. E aí? Dá um salve aí, Harrison, pra galera. Salve. Muito prazer, Harrison, review. Prazer. Prazer. Como é a vida de universitário? Você se matriculou 3 vezes? Você tem 3 matrículas? Não. Foi só na primeira? Só na primeira. Vou lá, se eu fosse você, eu ia lá e fazer questão de me matricular e tirar 3 vagas. Não, muito trabalho. Eu acho que ele tirou 3 vagas de 3 pessoas, inclusive. Isso tá? é verdade. Ocupar Fiquei 3 preocupado. vagas. É importante. Enfim, hoje, meus amigos e minhas amigas que nos assistem, nos escutam e nos toleram, teremos um episódio especial. Esse número 2 daqui a pouco vai ser revelado, vocês já imaginam do que seja, porque vai estar na descrição do vídeo. Mas é um episódio especial. O Horário Vago completa 2 anos de existência. 2 anos. Com esse nome. 2 Vocês escutam aí uma plateia fervorosa. Nós contamos hoje aqui nesta sala de gravação com 3.000 pessoas. Mais a Mafê, que não gosta de aparecer, que a nossa chefe pediu para que eles fizessem silêncio. Enfim, é isso. Horário Vagos, edição especial. Meus convidados, fiquem à vontade. Deus não, né? Fala como se Meus fosse convidados. É dele. gente. Seus convidados. Jamais, pelo Claro. contrário, nós todos aqui somos... Na frente do tonto gente, mete eu vou essa. perder meus abonos. Não vai, não tem como, nem pago o salário, nem tiro o abono de ninguém. Que isso? A verdade é essa. A verdade é que eu posso muito pouco, né? O pessoal gosta de inventar umas conversas, mas Você tá com poder limitado. muito limitado. Na verdade, eu não tenho poder nenhum. Eu peço com jeitinho pra ver se a pessoa fica com dó de mim, pra ver se ela faz aquilo que Olha, a gente. gente quer que ela Foi faça. assim que a gente trouxe o Harrison hoje. Eu tive... Foi. Dia Não, assim. hoje na verdade não, né? Não, gente- a gente falou, Regis, vai lá pegar um negócio lá que você participa aqui com a E ele, gente. ele foi, é. foi. É, Vai ter ele uma foi. pizza Mas no ele é final. tão Tem que gente trabalhar boa, pra estar aqui. tão bacana que ele Ele foi. Eu foi. fui. Pra começar, então, a gente tem uma mini pauta, apesar de ser um horário livre, mas a gente questiona quem teve ideia de podcast no 102, porque essa não é a primeira iniciativa. Pois é, a gente vem do 7º horário, né? Com o professor Alex e com o Vitor. Cara, esse pessoal, depois que participou desse podcast, se deu muito bem. O Alex hoje está fazendo doutorado lá no Chile. Um salve aí, Alex. Fez aniversário agora em abril. E o Vitor, ele é do 7º horário também. Depois ele veio pro Horário Vago. Ele fez o episódio perdido do Simpro, que é o episódio que sumiu. Nunca. Procura, assim. Há Saberemos controvérsias. isso. Eu Ah, acho tá. que tem no Spotify. A gente tá lá no Spotify com uns 4 ou 5 episódios só. E lá vai ter. Esse, pelo menos a descrição de áudio, alguma coisa lá tem no episódio do Simpro, que veio a Duda. Nesse episódio do Simpro, o Vitor foi tão bem, o pessoal gostou tanto dele, que o Kleber do sindicato levou ele para fazer umas filmagens, porque era época de greve. E depois o próprio Lula chamou ele para fazer o Café com o Presidente. Ou seja, Lula deixou a gente sem funcionário. Foi, o PT nesse caso ele roubou a gente. Ele tirou... Sabia que ia ter a piada. Não, né? Neste caso, Ele furtou... ele furtou Lula um trabalhador ladrão. nesse caso, né? Mas Então, vai. Faz... ou seja, o que eu quero dizer é que quem passou por aqui se deu bem. Foi fazer um doutorado, recebeu uma proposta de emprego, então logo o Alexandre e a Milena com certeza vão estar em voos maiores, estar no Europa,
algum Lula vai roubar a gente. deputado, a Milena vai estar fazendo doutorado nos Estados Unidos ou em Cuba. Em Cuba, né? O Tom, ele tá cheio Eu achei de legal coisa Cuba, hoje, né? Achei bom. Então, a origem do horário vago. Não, mas quem falou foi a Janaína. Ela falou, por que vocês não falam podcast? Então, a idealizadora ali. Foi. Quem Foi. lançou foi a Janaína. Um abraço, Janaína. Salve, Janaína. Janaína, e agora ela pode me dar uma bola. Tem um poderzinho aí. Enfim. Janaína, então, começou essa ideia de podcast. Harrison, como você apareceu aqui? Como eu Como é a apareci sua história no horário podcast? vago? Ah, então, eu não tinha nada pra fazer em casa, né? Foi na época da greve, né? Uhum. Que começou. Aí eu não tinha nada pra fazer, falei, vou assistir o podcast. Comecei a pegar uns vídeos, fiz uns cortes, mandei pra Mafê que tá ali atrás, escondido. E ela foi postando no Instagram e depois eu comecei a enrolar. Foi contratado pela escola? Fui contratado, Foi bem recebi tra- salário. bem tratado pelo Tom? alimentado. Menor O aprendiz. Tom não. Pelo Tom não, mas pelo O Tom não- restante sim. Olha só, spoiler ao vivo aqui, hein? Ao vivo. E você, Milena, como foi sua ascensão aqui dentro desse podcast educacional? Então, em 2023, né, eu participei de um episódio sobre gênero. E foi muito bom. O Tom gostou muito. Você lembra, Tom? Tu gostou, né, Tom? Gostei. O Tom gostou. E aí, esse ano eu voltei pro 102 e logo fui convidado, ou obrigado, a apresentar todos os dias. Olha só, então todo mundo aqui tem uma história. E você? Eu tava de bobeira, o Tom me olhou na rua e falou, mano, tá aí, chega aí. Nossa. Não, o Tom chegou, falou Entra da no proposta. Entrou no carro. Aí eu falei, cara, que massa, ele deve ter uma camisa do Palmeiras. Não, gente, ele tinha trabalho. Enfim, Quando eu gosto das pessoas, eu dou mais trabalho pra elas. e funciona, viu? Porque uma outra pauta legal, a gente tava comentando aqui em off, o que esse espaço, o que esse podcast educacional mudou de um tempo pra cá é surreal. A galera que ainda não acompanha vai ver nos vídeos que vamos soltar aí pelo Instagram a nossa estrutura, a nossa comunicação. Sim. É outro nível hoje de podcast. 2 anos e de muito desenvolvimento, muito empenho, muito trabalho e de sucesso, né, Harrison? Sucesso. É isso aí. É porque a verdade, o que acontece? Por mais que tenha dele idealizadores, por mais que tenham pessoas que se envolveram no início, mas é um processo que é feito a muitas mãos. Né? Então hoje a gente tem um espaço dentro da escola, que o próprio Max Maciel falou em algum momento, pode vir um professor, dar uma matéria aqui, explicar alguma coisa, então são muitas possibilidades. É claro que a gente precisa de alunos que também estejam aqui, que sejam capacitados. Então a gente em algum momento precisa lançar essa braba, viu, Roberto, de alguém vir aqui poder aprender, ou a pessoa que gosta, que quer mexer, para poder também fazer novos produtos. Então o horário vago acaba que ele vai tendo outras divisões. Quem sabe a gente tem vídeo todo dia. Aí um vídeo é um... Entendeu? Maria. Mas aí o que acontece? Vai ter um aluno que vai estar por trás das câmeras, porque é toda uma produção para isso aqui acontecer. A gente tem um diretor de arte, de fotografia, tem um marketing, entendeu? Então tudo isso. E como eu gosto de trabalhar muito nos bastidores, que é o que eu gosto de trabalhar sem aparecer. Sempre tem que ter aquelas pessoas que têm um carisma bacana, entendeu? Para poder estar conduzindo e levando à frente. Então, ou seja, tem 2 anos, mas agora que está chegando no que veio, no que a gente quer que proposta, seja, né? né? Ainda está se construindo. Nossa, 2 anos ainda... gente, tem coisa que é devagar. Então, até ano passado, por exemplo, não tinha festa julina. Não tinha, muitos anos que não tinha festa julina. Teve uma festa julina. Ela foi mais comedida. Esse ano, pode ser que aumente. Pode ser que aí já tenha um convidado. E aí a gente vai fazendo o negócio crescer. Olha aí, gente. Então tem toda uma construção. Tem gente aqui realmente. Diga-se de passagem, nosso diretor de arte e fotografia é uma pessoa extremamente exigente. É uma pessoa que... Às vezes ela atrapalha não, né? Porque ele faz funcionar, mas se a gente tiver torto, ele briga. Se isso aqui estiver no lugar errado, ele briga. Nós temos uma equipe muito competente para realizar esse trabalho. Na figura do nosso queridíssimo professor Enio, que infelizmente não está entre nós aqui hoje. Ele não faleceu, tá, pessoal? Ele só não Não está morreu. entre... Não, não.
Ele tá descansando em paz na casa dele. Amém. Ele tava com problema. Mas avançando, a gente sabe que hoje não tem uma pauta muito Tem uma pauta sim, gente. A gente tem pauta que aqui é profissionalismo. Então vamos lá. Uma das pautas que nós vamos abordar hoje, Tom. O Tom fez uma sugestão. A gente vai trabalhar. Por favor, Tom. Eu adorei a sugestão. Ah, sugestão. É aquela pauta lá? Aquela pauta Aquela mesmo. pauta de falar. Hoje a gente vai falar do Pastor Mirim, Pastor Mirim. da Guiana brasileira Guiana brasileira. e também do apagão na Espanha. Mas tá pouca pauta, tem mais coisa. Tem mais coisa? Então Claro. lembra a gente aí. Por favor, Milena. O show da Lady Gaga, eu fiquei confusa. Bem, você é Lady Gaga ou quem mais vai cantar? É a Lady Gaga, o show da Lady Gaga. Eu acho que a gente podia falar também da viagem da Katy Perry ao Da Katy espaço. Perry. É Que ela é uma relevante. defensora de questões ambientais, mas ela produziu muita poluição para ir ao espaço. Sugere alguma coisa, Harrison, também? A mulher do Ministério Etron, que nós ficamos sabendo aqui dos bastidores antes de começar. Então, Preserva a gente. gente, o que Fazer não o quê, falta né? aqui é conhecimento, é conhecimento. Exatamente. Aí então, dentro dessas pautas que nós trazemos para vocês, aqui também temos as lembranças. Eu queria que nossa mesa extremamente rica apontasse o seu episódio favorito do Horário Vago. Sem ser o seu, é claro, Caraca. se você participou. Aí já vão pensando aí o que acontece. O que não falta, vão pensando no melhor episódio para vocês do Horário Vago, tá? Caraca. O que não falta, pessoal, nesse Horário Vago é gente especial. Nós tivemos professores, nós tivemos alunos, nós tivemos sindicato, pessoas importantes da comunidade. Nós tivemos também aqui, de novo, professores, deputados, pessoas importantes da comunidade, aluno, sindicato, que o nosso episódio foi furtado, enfim. Mas tem outro, tá? Tivemos muito bom, Harrison. Exatamente. Nós tivemos influências, então o Horário Vago é pra você que gosta de diversidade. Seu episódio favorito, Harrison? Da Aline. Lembrei Aline. agora. Quem é a Aline? Fala pra galera, Harrison, pros nossos telespectadores. A Aline é uma influencer. Eu não sei se ela gosta muito desse termo, né? Porque ela mesmo fala no Instagram dela. Mas eu assistia muito a Aline antes dela vir pra cá. E eu fiquei muito feliz quando ela veio pra cá. E eu conheci ela pessoalmente, porque eu tava nos bastidores também. E foi, eu acho que, o melhor pra mim. Foi o melhor pra você. O Tom tá colando. Não, Ele tá tá relembrando pesquisando ali quais os foram os episódios. Sim, de fato, porque se eu não me engano o nome dela é Aide. Aide foi a professora Aide que falou sobre... A ideia de sociologia. Exato. Isso. Robertinho não nos deixa mentir. Cara, eu muito, conheço. muito bom. Eu gostei bastante desse episódio. Foi um episódio que ela veio e ela gosta de conversar, ela desenrola e ela tem muito conhecimento. Acho que eu vou até assistir de novo. Legal, professora Aide. Muito bom. Você, Milena, tem episódio favorito? E o meu foi o passado, do Ricardo Rocha. Pra mim foi o melhor. Adorei Professor aquele Ricardo. podcast bem filosófico, né? Uhum. Mas muito puxado pra educação, pra política, de tudo que eu gosto. E o seu? Todos. Não existe um episódio, Olha só. ruim do Horário Sempre Vago, foi. porque o Horário Vago, gente, é qualidade. Não, pode vou fazer seu recorte. Não vou me pode- comprometer aqui não, meus Nossa conselheiros. Não. Gente, Senhora. tem um episódio que eu achei sensacional. Nós entrevistamos um cara chamado Enio Saraiva. Saudades. Também bom. achei muito bom. Foi Muito muito bom. Mais E polêmica. eu tava nos bastidores, hoje a gente tá com a iluminação top. Hoje é a Diferente. inauguração da iluminação top aqui. Só que nesse dia a iluminação era só uma placa de LED grudada com fita tape. E no Um meio, tripé. no meio da gravação do Enio, a placa caiu, velho. Fez um barulhão. Nossa. Essa placa aí é porque nada pode competir com o meu brilho. Exatamente. Foi muito Velho. rápido. Pena que ele não veio hoje. Mas eu achei sensacional aquela fala. O meu episódio, realmente, um dos favoritos foi com o professor Enio Saraiva. Eu acho que ele é uma referência da biologia. Acho que é uma das referências, inclusive, da genética. Para quem não sabe, o professor Enio, ele é mestre em genética. Enfim. E também do modo de viver, né? De como você enfrentar a vida. Exato. Ainda, meus companheiros e minhas companheiras, a gente tem mais momentos aqui para refletir. Milena, você lembra de algum momento que foi extremamente engraçado ou embaraçoso dentro do Horário Vago que você assistiu, que você participou? Todos os dias. Quando eu assisto o podcast, eu vejo que eu não olho pra câmera certa em casa. Isso aí. Gente, é o meu pior momento. pra você que acompanha a gente, olha o episódio com o professor Ricardo e fica olhando a Milena. Nossa, Eu tô olhando pra vocês, ó. A Milena tá bem assim, ó. Então, professor. Eu olhava pra câmera errada e aí eu fiquei me martirizando porque eu fiquei assistindo e eu não acerto uma. Você, Tom. Ou eu? Ah, tá. E você, Harrison? Então, o episódio que eu achei mais interessante foi da Gina Vieira. Foi um episódio que na mesa tava só eu,
nesse dia, todo mundo faltou. Tava só... desculpa, eu confundi. O Enio nos É bastidores, porque a professora Gina. Gina e a professora Gabi na mesa. E não tinha mais... acho que a Bruna apareceu também. Não tinha mais ninguém na sala. Porque nesse dia, eu não sei o que aconteceu, mas foi um dia atípico. Todo mundo faltou. Ninguém podia ir. Aí todo mundo teve que se cobrir um ao outro ali. Mas o episódio foi muito bom. Foi um papo muito interessante. Teve choro, teve... E tá salvo aí, né? O Tá, pessoal ele é muito pode- bom também. Vale muito a pena assistir. O Harrison respondeu com um delay, né? É porque o Harrison, aconteceu? Harrison está bem? Então, é porque o Harrison tá com uma vozinha meio... Tô com uma vozinha um pouco ruim hoje, né? Entendi, Harrison. Mas aí, por isso que vocês devem estar notando, assim, que a voz mudou um pouquinho, né? Um tiquinho a voz, assim. Acho que quando você fica doente, você emagrece também, assim, fica menor. Eu acho que o Harrison era um pouquinho mais cheio. O que acontece? E a geografia, como tá lá na UNB? É difícil, né? Porque todo dia eu encontro aquele... Qual é o nome dele? É porque é tão irrelevante que eu esqueço. Eu tô sempre filmando aquele menino que fica gravando as aulas e fazendo O tumulto. Wilker Leão. Isso, Leão. todo dia eu gravo. Vocês podem olhar nos meus stories. Todo dia eu gravo ele lá, né? Que ele tá lá fazendo tumulto. Eu acho que, Harrison, você podia parar com isso e assistir as aulas, tá? Eu também acho por que eu favor. tô perdendo um pouquinho do foco do que é o UNB, né? Não tá indo Exato. tão bem. A gente podia trazer o Wilker Leão aqui qualquer dia desse. Mas pra- ele ia ficar Fica se só filmando. vilão, Ele Pra ia pegar ficar se, ele, ele né? ia Na ficar po- se hum. filmando. A live ia ser assim, ó. É. Então, ele quer aqui dizer que se você não quer me filmando. doutrinar, é, Tom? A gente de humanos não pode vir, não. Tem que trazer só uns professores de matemática aí pra ver se ele assiste. Ou pra ver se ele assiste, não. Mas Eu, ele- eu ele gostaria participa. de entrar num assunto meio nada a ver, entendeu? Porque eu assisti o Wilker Leão. E aí o que acontece? Não estou querendo fazer uma crítica ao professor dele, mas eu fui pesquisar, né? Porque ele fala lá da questão da África, né? Que ele fala que os próprios povos africanos estavam vendendo seus o pessoal do continente. Mas se você for parar para pensar, às vezes o pessoal coloca como se a África fosse todo mundo a mesma coisa. E por isso que estavam vendendo aos seus próprios iguais. Mas você pega na Europa, tem todo mundo branco. Mas tem os italianos. Os italianos não gostam, os franceses não gostam de ser confundidos com os portugueses, os alemães não gostam de ser confundidos, então você tem uma diversidade de povos lá. Então, mesmo que um povo escravizasse outro, mas não eram das mesmas tribos, então tem uma diversidade naquilo. Então, você levar uma opinião muito ao pé da letra sobre, eu acho que foi muito superficial. Enfim, eram meus 20 centavos de contribuição para essa ideia aí, que eu acho que no final mesmo o maior erro do Brasil, caramba, pesou agora, não Ele pesou? mudou. Eu Pesou eu o senti clima. também. A Você minha cabeça tá sentiu? tipo igual o Windows 98 travando. Eu tô Travando. tentando entender aqui todo o Mas por quê, raciocínio. né? Que o ar ficou pesado. É, de repente não, então eu vou deixar pra Não, lá. mas agora eu em quero outro 20 momento, centavos. em outro momento O Brasil eu falo deu o maior errado. erro do Brasil. Eu acho que o Brasil começou a dar errado quando roubaram o nosso colaborador aqui do vídeo. Quando o Lula foi Quando- eleito presidente. Quando tomaram o nosso menino aqui. Quando Aqui. começou com o sindicato Gente, tomando nosso menino. Não, na verdade isso foi uma oportunidade muito boa. Para ele foi, mas também para nós. Para nós também, aí- porque aí o Roberto participou, o Enio também participou, entendeu? Então foi isso. Entendi, é justo, é justo. É, e nós estamos aí, estamos vivendo. Vocês não deixaram o Harrison falar como tá sendo lá no UNB, a gente cortou ele. Você com vocês me cortaram. Desculpa, Harrison. Aí você filma o Wilker Leão todo dia, que você falou, e o que mais? Isso, mas só Janta filmei com uma ele? vez Janta com ele na pra RU. nunca... Não. Ele tá proibido de entrar. Certo, Harrison. Enfim, o Harrison, pra quem ele se apresentou é fato, mas aluno nosso, cria de 102. Obrigado, 103, por ter expulsado o Harrison. Aí ele veio aqui pra você veio expulso do 103? Não fiz isso não, mas eu saí de lá. Depois você ainda quer que eu te trate bem. Tá vendo? O cara vem expulso ainda. Quer, quer regalia. É, entendi. Pelo contrário, Harrison, aí você me quebra. Eu faço sua defesa aqui, mas é difícil. Enfim, ainda seguindo a nossa pauta, então temos desafios e vitórias, temos episódios favoritos de influência, de professor de novo. Eu ia fazer essa pergunta, acho que não cabe, ia perguntar, por exemplo, qual episódio vocês não gostaram, mas eu acho que todos os episódios são muito bons, Não. então É isso tudo aqui não. maravilhoso. Momentos que emocionaram. Dentro do podcast, alguém se sentiu emocionado em algum momento? Que falou, poxa,
Pegou. Eu posso falar de uma emoção diferente? Pode. Não foi uma emoção assim, nossa, que eu fiquei com vontade de chorar, mas eu fiquei assim... quando o Max Maciel, quando ele contou da fundação de Brasília, que seria em Planaltina. E aí ele falou da junção do Rio Bartolomeu com o Rio Pipiripau, que seria uma junção, e o Lago Paranoá ia abranger tudo aquilo ali, e que não haveria, por exemplo, a cidade de São Sebastião. Eu fiquei perplexo com isso, era um conhecimento que eu não tinha, e aquilo me fez raciocinar. Fiquei refletindo sobre isso vários dias, como as coisas foram. Já atrapalhei. Não, eu gostei dessa. Você realmente prestou muita atenção. Não, eu prestei, eu fiquei assim pensando, cara, que loucura. E aí foi uma emoção que não foi uma emoção assim de chorar, foi uma emoção assim de um conhecimento. De surpresa mesmo, né? De surpresa e de um conhecimento novo. Cara, que massa. Boa lembrança. Você tem algum, Harrison, que você lembra assim que te emocionou? Eu acho que do Fábio Félix, falando um pouco da infância dele, que eu me identifiquei um pouquinho, mas pra vocês saberem, vocês têm que ir lá, né? Pra assistir o episódio do Fábio Félix. Nossa. Esse garoto é bom, viu, Tom? Vamos contratar, acho que com 35 centavos e um salgado. Ele foi expulso, lembra que ele foi expulso. Tem isso, né? Você, Milena? Cara, a gente precisa fazer o podcast só do Harrison. Da expulsão do 103. Ascensão. Desde a Nossa, advertência então, do Xande. A expulsão do aqui. 103, passando pela advertência do Xande para as 3 matrículas da UNB em geografia. Esse menino acendeu. Então, ó, da expulsão do 103 à ascensão ao UNB. Olha só, Harrison. Nossa. Eu acho que esse episódio aí Vai emocionar. vai ser uma novidade Netflix. E você, Milena? Comentário. Nossa, vai ficar clichê eu falar do anterior também, mas é porque tá muito... Que a Milena só assistiu o anterior. Mentira, gente, mentira. Ou será que é, né? Não, Milena, Fã hater, né? Fã hater. Será que eu tô aqui pra melhorar ou pra piorar? Eu acho que já melhorou. Não, mas não tem como, assim. O Tom até falou que eu ia chorar no episódio do Ricardo, eu não chorei. Mas eu fiquei muito emocionado o tempo inteiro, porque você vê uma pessoa que foi seu professor na sua frente, você tá entrevistando ele na condição de professora também, e você tá ali falando sobre as dificuldades, né? Porque eu lembro que quando eu estudava lá na Santa Maria, os meus colegas de primeiro ano, eles eram assassinados. Então, assim, a gente ia pra escola, sabia de alguém que tinha morrido no final de semana, né? Eu tive colegas que morreram assassinados no caminho da escola. E aí, no final, a minha turma quase inteira entrou na UNB, né? Ali no terceiro ano. Então, a gente saiu de um contexto muito violento para um contexto muito feliz. E aí, não tem como, né? Então, pra mim, assim, pegou muito pessoal aquele episódio. Não tem jeito. Realmente, é uma experiência Agora muito você quis chorar. Se O fosse Tom, ele naquele dia... gosta de ficar querendo me ver chorar. Incrível. Então, você quer a minha infelicidade? Não, jamais. Mas é Mas chorar não de emoção. chorar de emoção, de felicidade. Não, minha infelicidade vai ser eu assistir eu chorando em casa, me martirizando porque eu chorei. Ah, então não quero ver Aí é você um ponto, chorando hein? jamais. Eu fico constrangida. É relevante. Bom ponto. Qual é seu episódio, assim, que você mais emocionou? Olha, todos que Vai ele falar esteve na todos, tá bancada vendo? foi muito emocionante, Ah, viu, Tom? terrível. Não tem como. Cara, Todo episódio que cada impossível. convidado aqui foi muito especial na minha construção enquanto ser humano. Corporativismo. Todo mundo que passou por aqui deixou uma marca na minha olha só. história. Brincadeiras à parte, gente, não tem como. Eu sou fã incondicional aí do nosso queridíssimo Max Maciel. E quando ele cita a periferia, que é a minha área de estudo hoje, é uma parada que realmente pega. Porque ele é um cara de contexto periférico, eu estudo periferia, eu vivo na periferia. Então, aquela pegada periférica realmente me pega bastante. Então, esse aí seria um momento bem bacana, um momento bem emocionante. Se o Ricardo não tivesse vindo, do Max Maciel seria o que mais me emocionou. Do Max também. Mas o do Ricardo, ele ultrapassou, né? Pra mim. Convidados dos sonhos. Quem vocês acham que tá faltando aparecer aqui no horário vago? Nossa, que bacana essa pergunta. Tá aqui rápido. Tanta que gente. Fiquei pensando nisso hoje no banho, antes de vir pra cá. Você até Convidado tomou dos- banho, né? pra Hoje eu mim. tomei banho. Episódio especial, gente, 2 anos. Tem que Não tomar é? banho. Não é qualquer coisa. A gente tem uma voz do além, calma aí, voz do além, como é? Só que em vez de vestir roupa normal, vestiu com um pijama. Existem haters, né, Caraca. pessoal? Os haters estão em É. todos os Ao lugares. vivo. Os haters estão ao vivo aqui. E estão aqui dentro. E estão conosco. Eu acho que são Estão. vozes, viu, Milena? Né? São vozes. E aí? Caraca. Convidados. O que vocês acham? Poxa, Ai. falta a gente trazer essa pessoa. Eu lembrei de uma mulher no podcast que ela falou que agora ela queria conhecer o Tim Maia. Caraca. Tim Maia, se você Se não você tá tá assistindo. assistindo.
Tati. Vamos melhorar a pergunta então, pessoal. Me perdoem. Alguém vivo. Um convidado dos Um convidado sonhos que esteja vivo. Que esteja vivo. A gente pode fazer o seguinte, pode ser um mais, sei lá, um mais real, que pode acontecer porque tá na nossa realidade que ele deve, e pode ser aquele que a gente, poxa, por exemplo, eu queria trazer o Bruno Mars, mas eu não manjo muito do inglês, então vamos pensar numa pessoa mais próxima e mais longe. A gente podia pensar duas categorias, um mais próximo e um mais irreal. Fechou. Mais difícil. Isso. Ou impossível. Bruno Mars, como é que a gente põe o Bruno Mars aí? Não, é impossível, Eva. Bebê, verdade. não Tem tá que- tão A fácil. nossa assim. a Mafê tem que fazer muita ligação. pra trazer Ela o tem que Bruno ligar Mars. muito Tem. tempo. Muita gente. E o pessoal pode deixar também no comentário, né? Aí Uma no boa. comentário, o pessoal pode deixar no chat aí pra gente poder saber quem que o pessoal quer Quer que ver. traga, né? Porque às vezes eles têm alguém aí que tá bem aqui só esperando ser convidado, que vai contribuir e ainda não veio. Você, que assiste Horário Vago e tá acompanhando a gente agora ao vivo, coloca aí no chat quem você quer ver aqui no Horário Vago, na sexta temporada. Escreve aí que a gente vai conversar aqui, nós vamos contratar, nós temos uma galera muito boa de marketing, de comunicação, eles vão entrar em contato. Vamos fazer ligações. Vocês receberem nossa ligação. E aí, Harrison? Mais perto, Que você eu tem? acho que tinha que fazer muita ligação também. A deputada Erika Hilton. Massa. Eu gosto dela. Massa. Esse Harrison, ele veio Ah, pra ele foi bem revolucionar o demais. podcast. Que Muito bom, saco. ela. É meu Harrison sonho. aqui. Como é que a gente ganha dele agora? Agora eu já Não, sei. Agora. Trazer a Rita, que foi a UNB. A Rita Von Hunt. Ai, muito bom. Seria muito Tem que bom trazer também ela aqui. também. Então, vocês agora. A gente mandou aí. Vai, quem eu tomo pode. primeiro que o Tom é diretor. Mas você não ia falar ela é a mais Ah. fácil, não tem o mais E quem difícil? seria o mais difícil? Nossa senhora. Gente, ninguém. Vai pensando aí, Harrison. Você tem time. vai Luiz mudando Inácio. aí. Hilton. Dá tempo. Dá tempo. Ele vai roubar mais alguém do nosso programa. Lula, me contrata. Tom, alguém que você acha que tá faltando nesse horário O vago? Lélio. Caraca! A Vim galera aqui que falar. tá muito sagaz, você tá vendo? Érica Hilton Lélio, que estão no Lélio. mesmo patamar de qualidade que o 102. Vim Realmente, falar. trazer o Lélio ia ser uma... Para quem não sabe, ele é nosso coordenador de integral. É o diretor do MTI. É Tá aqui todo dia. ele odeia a alcunha de diretor do MTI. Mas é o nosso diretor do MTI. Tudo que o 102 ganha em feira, em circuito aí, o cara tá por trás. Ele é muito bom. Uma pessoa mais real que tá faltando vir é a Jaqueline Silva, né? Que a gente já tem chamado ela uns 2 episódios. E ela ainda Vem, não tocou. Jaqueline Silva. Ô, Jaqueline, a gente já vem. trouxe o cara da pasta aí, mano. Trouxemos o professor Ricardo, que fez mó jabá, que bom pra você. Cola com a gente. Nós E somos legais. E alguém irreal. Cara, eu pensei num nome que eu tô. Tá sempre na minha cabeça recentemente, mas. Que é um filósofo, cara. Mas a gente teria a barreira linguística, que é o Achille Mbembe. Esse cara é legal? Bastante. Ele é de onde? Eu acho que ele é camaronês. Ele escreveu a Necropolítica. Ah, É, sim, aquele Mbembe, lembrei. Lembrei. Lembrei, ele é massa demais. É, hein? eu tava pensando muito nele esses dias, assim, no texto, né? Seria irreal, mas caramba, seria incrível. Nossa. Assim, aqui no Brasil... Nossa, eu lembrei de uma coisa horrível. Aqui no Brasil, a gente tinha uma pessoa referência também, né? Pra falar da questão de raça, tudo, que é o Silvio Almeida, mas a gente cancelou ele por motivos óbvios, né? Então, corta esse pedaço. Não, pesquisem no Google, se viu. É, pesquisa quem ele era e o que ele fez. Cara, é complicado, né? Porque realmente eu era alguém, assim, dos diplomas e da trajetória, eu achei a época Muito bom. Sim, bem sim. escolhido, entende? Enfim. Não foge, Tom. E vocês? Não, é complexo, né? Porque, tipo assim, o trabalho que ele vinha. E. Com certeza. Só que eu não sou juiz, eu não sou advogado, nem promotor. Então, não vou querer avaliar essa situação, não vou entrar nessa. O promotor Mas é só um homem, Deus é o juiz, já dizia aí Mano Brown. É. E quem quis ser igual a Deus foi o capeta. Então, Ó, não você- vou entrar Já estamos nessa. entrando na pauta Não- do pastorzinho, já É, vamos não, chegar já lá. chegamos. Vamos chegar Vamos lá. entrar nessa de querer avaliar, deixa lá pro pessoal certo. Seu convidado, super especial, grande Cara, star. Se eu tô pensando nessa pessoa e eu não pensei em outra pessoa, é porque de alguma forma isso me marcou. Eu acho muito chique o Barack Obama. Caraca.
Eu acho ele muito. Aí, assim, É porque eu acho ele assim, tipo, pá, Bonito. eu acho ele bonito, eu acho Uhum. ele elegante. Eu acho que quando eu penso num líder, representante assim e tal, o Barack Obama. Sempre vai ter quem gosta, quem não gosta e problema seu. Mas assim, eu tô falando da figura dele. Ele é uma figura assim muito marcante, muito elegante. Ele passa confiança, entendeu? Eu queria entender isso dele, sabe? De como ele ser aquele cara assim. Para mim ele é um carisma em pessoa. De Vencedor um líder. do Nobel da Paz. Pois é. Pra quem não sabe, Barack Obama tem o Nobel da Paz, inclusive o Donald Trump tem inveja do Barack Obama porque ele não tem o Nobel da Paz. Então, Ele não tem fica nada, aí. né? O Trump ele tem dinheiro, codichitos e muita E a cara inteligência feia. para poder desenvolver políticas externas. Pra quem não sabe disso, acessa minha aula de geopolítica. Cara, velho, é um negócio absurdo, porque, tipo assim, ele é muito maluco, o Trump, né? Com as mudanças climáticas, conforme dizem que com as mudanças climáticas, o território do Canadá vai se tornar um território muito bom para cultivo de tanta coisa. Então ele já está de olho. Aí a Groenlândia também vai se tornar, e tem aquele lance da rota, né? Que pode ser uma rota marítima Sim. nova. Então, assim, ele é louco, mas ele sabe o que Ele sabe o que ele Que ele quer. quer. Ele- Agora, o como ele vai conseguir isso, aí eu já não vou entrar nesse mérito. A ideologia também. imperialista nunca vai faltar para nenhuma liderança estadunidense, é um fato. E aí É. essa questão de rota comercial, de minério, de área para agricultura, sempre vai estar aí. Agora parece que tá voltando com força, hein? Esses próximos anos aí, o mundo tá maluco. Só Teremos, retrocesso. teremos novidades. Tomara que não seja bélica. Seja- Harrison, Você falou aí, Mano Brown. Mano Brown. Mano Brown. Ia ser Foi uma massa demais. excelente. Gente, Nossa, ia ser muito bom. eu vou puxar o assunto do Mano Brown aqui. Eu dou aula pro primeiro ano. Pensei que era pro Mano Brown. Não, Manda um recado pro Mano Brown, Milena. Mano Brown, eu amo você, Mano Brown. Mano Brown, eu te amo. A lua cheia, clara e azul. Mas os meninos do primeiro ano não conhecem mais o Mano Brown, cara. Eu Não. acho que a gente tem que ter uma trilha só sobre Racionais. Isso. O que é bom, porque eles também não conhecem mais Legião Urbana. Eu não aguentava, eu não aguentava Caraca, mais. Eu não aguentava mais. Ah, Que não, bom gente. que Apoio. Pra quem não viu aqui a cara de satisfação do N do Roberto, não tá escrito quando ele falou isso. que Eu Não. discordo totalmente. O Enio não tá aqui, não. Da voz valente. O Harrison 2. Caraca, mano. Horrível isso. São mano. sacrifícios, né? Hum. Mas realmente, poxa, Racionais é cultura, né, de povo mesmo, assim, a gente aprende a escutar Racionais porque o vizinho coloca alto, né, aprende aquelas músicas de 12 minutos, mas eu acho que eu vou começar a trazer uma caixa de som, eu vou começar a passar uma música do Racionais por dia aqui nessa escola, nas minhas aulas de filosofia. O contexto eu vou inventar na hora. E cabe contexto, viu? Então, Tom, se você ouvir um baile aí, Sou eu. sou eu. Justo. Botando o nego drama. É a melhor, inclusive. Entre o que sucesso e a lama. É. Eu acho que o convidado que eu queria trazer aqui, em que pese toda a minha imparcialidade durante este grandiosíssimo podcast, eu queria trazer aquele que entende muito sobre política, sobre esporte, sobre a cultura do desporto, sobre disciplina, sobre ética. Eu queria trazer o grandíssimo Abel Ferreira, que é o técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras. Seria um prazer inenarrável compartilhar conhecimento com aquele que levou vários títulos em pouquíssimo tempo no Brasil. É o técnico mais longevo do futebol brasileiro, 2 Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Enfim, seria uma conversa extremamente Isso agradável. porque a Leila garante o salário dele, né? 3 milhões. Porque, Não sei. então ele tem o salário de um técnico de seleção. Então aí é mais fácil você manter alguém, né? Continua bem. Eu reparei esses últimos tempos que a vida é um pouco mais fácil com dinheiro. Eu acho que... Terceiro momento do podcast, pobreza. Gente, e aí? O que vocês acham de... Harrison, se fosse milionário, o que você faria agora? Pode bater não, que tá no microfone. Pegava um avião e ia, sei lá, qualquer hotel que tivesse uma praia perto. Menino bom. Estão pensando aí? Cara, se você é um merda e se torna milionário, você continua sendo um merda. Isso é pra Justo. você, Alexandre. Tomara que não, Só porque eu acho que eu não vou achando ficar que é pra milionário, não. Só Acho que é pra só que é um Alexandre. merda com dinheiro no bolso, velho. Então, posso falar, hoje eu não gostaria de ser milionário. Eu também não, já pensou ter que trocar de carro todo dia? Nossa. Fica triste. Inferno de vida. Fica triste. Não, eu só queria ter uma Podendo estabilidade. morar do lado da UNB pra terminar mais rápido. Não, mas isso não precisa E ser ainda ia milionário, pegar não. o helicóptero.
Morava do lado e ainda ia. Ai, Ia pousar lá no beijódromo. Aí sim é um merda com dinheiro. Aí ele ia sair direto pra Rio. Porque ele não ia perder as essências dele. Olha, Não, mas ele ia comer no Rio Gourmet, que é R$40 o quilo. Tem esse no aí? executivo. Ué, Lá em lá cima. no andar de cima. É, gente, eu infelizmente não visitei o RU com muita frequência, tendo em vista que minha condição financeira não permitia nem ir ao RU. Nossa. Ah, por favor, É é porque eu era do gratuito. porque era mestrado melhor. já, pessoal, então eu não comia lá. Enfim, o que mais? Cara, quando eu pensei em ser milionária agora, eu só compraria um apartamento do lado da minha faculdade. Eu só queria isso. Uma coisa. Eu só queria não pegar trânsito, só isso. Gente, a galera que é bem singela, né? Bem humilde, gostei disso aqui. É só isso. A única coisa que eu queria na minha vida é não O dirigir. Tom não queria ser milionário, você queria morar do lado da faculdade, você queria morar do lado da faculdade. Gente, E você, faria o quê? meu irmão, eu ia beber todo dia. Meu Deus. Eu ia levar um Como dia eu tonto, colho o com resto você, não, mano. porque ele é O que, que pequeno. você ia É beber? pequeno. Refrigerante, suco, água com gás, Todinho. todinho. Uma música na minha cabeça, mas eu não posso cantar. Por que não, Milena? A gente Não aqui pode. tem certeza? Aquela 20 garrafas de uísque. Ah, tá. 5 quilos de... Eu não Eu não posso conheço. cantar. Melhor. Eu realmente não conheço. Eu não posso Depois a falar gente nem o vai nome mostrar. da música. Era isso, Mafê? Eu nunca ouvi a música. 5 quilos de. Era disso? Não. Eu tô tentando cantar, eu tô cortando na minha cabeça que eu não posso cantar. Mas não dá, é Com muita certeza coisa, o uma atrás da povo no outra. chat Eles conhecem. sabe. Conhece. Alguém tá certeza. convertendo lá, Ah, 5 com quilos de... certeza. Eu espero Seja lá sinceramente for. que Pode seja, ser sei lá, de Cheetos, É uma derivação de algo. É, É lá, fandangos, Cheetos. ainda tem fandangos? Tem fandangos, muito bom. Tem skinny ainda. Nossa. Tem skinny. A música eu tô tocando lá na minha cabeça pra ver o que eu poderia cantar, mas tá toda censurada. Então é uma música muito apreciada. Muito. É um clássico. Esses jovens dos anos 2000 assim conhecem músicas legais. Eu não nasci nos anos Eu 2000. ainda tô na época do Los Hermanos, que eu fiz uma crítica no Instagram, recebi uma certa crítica ali porque critiquei Los Hermanos, e pra compensar fiz 3 stories seguidos com músicas do Los Hermanos. Cara, Pra velho. punir aqueles que fizeram a crítica também. Quem é fã dos Los Hermanos é igual quem é vegano. É chato. Meu Deus. É muito. Insuportável. É muito Meu Deus. raiz. Cara, o Tom acabou com Los Hermanos Não, e com os Legião veganos. Urbana no mesmo O episódio. Roberto podia fazer uma edição pra cuidar da nossa imagem, já que a gente não cuida. Gente, eu gosto de Los Meu Hermanos, tá? E Legião Urbana. E dos veganos. Olha, os veganos é um problema. Meu Deus. Gente, uma vez eu fui convidada pra um negócio muito, muito bom, assim, muito importante, muito secreto. Eu fui convidada pra ver o Lula. E eu fui e tal, lá no hotel. E era pra representar o setorial de direito dos animais lá do partido e tal. E aí, cara, saiu reportagens da gente com o Lula. E era tipo assim, veganos visitam o Lula. Mas eu não sou vegana. A Milena não passa uma vibe de vegana? Nossa. Gente, é porque. Cara, Agora velho, que eu sei que você foi na reunião dos veganos. Não, é. mas aí... Mas Então, nem aí- estereótipo passava a época, né? Porque às vezes as pessoas encaixam a gente em certas caixinhas. Mas Verdade. é porque todo mundo que tava lá, não era todo mundo, mas quase todo mundo era, né? E aí eu me senti uma farsa muito grande nessa época, que você vê sua foto em jornal, Lula tem encontro com veganos, E você tá lá bem assim, ó. almoçando um animal, né? Nossa, mas é isso, por que a gente falou disso? Eu achei sensacional essa Ah, do história. vegano, do vegano. O É. título desse episódio vai ser Veganos, gostamos ou não? É, não, mas a verdade é que se todo mundo parasse pra ver realmente como funciona a parada, muita gente ia, tornaria. Muita cara, gente muita se gente. tornaria. A questão da água, né? É. Como é que se diz, gente? Eu fui falar. Do quê? O desperdício da água, né, para produzir carne, né, tem toda a questão de a gente gastar muito alimento humano para produzir gado, para comer o gado, e o gado não é suficiente para alimentar todo mundo. Tem uma questão de diversidade, não, de sustentabilidade muito grande dentro do veganismo, fora a questão da crueldade animal. E eu não consigo me tornar, por uma questão de sem vergonhice mesmo, mas eu já pensei muito. Eu conheço bastante coisa sobre o veganismo porque eu acompanhei muito vegano. Gente, vocês não são chatos, tá? Eu não tenho problema com vocês. Olha, se a gente tá fazendo um podcast pra falar se o vegano é chato ou não, ele é chato. Ele é chato. Infelizmente, veganos, me desculpem. Mas eu acho Apoiamos vocês. muito importante Compra um a hambúrguer pauta pra gente aí. de planta. Não. De planta. Rúcula. Mas, gente, vamos falar, a verdade é porque existe a militância.
E todos nós, por alguma causa, a gente é militante. Sim. E nem que seja pela causa do Palmeiras, entende? Mas você é. Então, cada pessoa tem aquele valor que ela acredita que aquilo seja melhor para a sociedade. E ao defendê-lo, ela faz uma militância. Não estou dizendo que isso está errado, entendeu? Não, é o valor. O que a gente não pode fazer, muitas vezes, são crimes. Sim. Né? São crimes. Gente, tem muita coisa errada. Se a gente fosse, que eu pesei a mão um pouco atrás, alguns minutos atrás, mas se a gente for ver assuntos que envolvem, tem muita coisa errada. Por exemplo, o Brasil, é o país que mata gente no estádio. Morre gente no estádio. Você vai para um estádio de futebol se divertir, pode ser que você morra. Então, tá muito errado isso aí. E é no Brasil, né? Então, se a gente for ver aí, pesar a mão em alguns assuntos, tem muita coisa errada que não faz sentido. Então, você vai pegar, como é que pode ter pessoas, ao mesmo tempo que a gente tem uma produção imensa, o maior país que produz grãos e exporta, mas tem gente que passa fome. A gente prefere, às vezes, alimentar o gado do que dar comida para todo mundo. É uma questão que o veganismo também é complexo, porque às vezes ele é muito descontextualizado, né? Para as realidades das periferias brasileiras, porque a galera tá discutindo uma questão que versa sobre direitos dos animais, mas assim, às vezes a pessoa não tem nem o que comer dentro de casa, então esse debate, ele não atinge ainda a sociedade brasileira, né, de forma como ele deveria. Então, assim, acaba que, por exemplo, aqui a gente que frequenta o UNB, por exemplo, percebe que é uma pauta muito para quem mora ali na Asa Sul, na Asa Norte, não que não tenham veganos no Gama, por exemplo, a gente tem, mas que é uma pauta, assim, que às vezes é descontextualizada. Eu não estou falando que todo mundo descontextualiza, mas que uma boa parte, né? Tanto que não atinge. A pauta da violência de gênero, ela atinge. A do racismo, ela atinge. Mas por que a da crueldade contra o animal, ela não atinge? É culpa de quem está comunicando ela. Não é culpa das pessoas que não têm estudo ou que são pobres. É culpa de quem comunica. Outra coisa que está muito errado, que eu acho extremamente errado, a mulher vai lá e dá parte do parceiro que agrediu. Aí existe lá, não existe proteção nenhuma. Não existe proteção nenhuma. Eu nunca vou me esquecer de um caso de uma mulher que ela morava em Goiânia, aconteceu vários casos com ela. Ela teve que se mudar para São Paulo. Aí lá em São Paulo, já com outra pessoa, não se sabe se era amigo, se era ficante, tanto faz. Sim. O que era, mas os dois acabar a vida deles, né? Porque o cara contratou um detetive, descobriu e aí foi lá e aconteceu uma tragédia. Esse é um caso, mas todo dia acontece. Então, assim, não tem proteção ainda. Pô, velho, se você tá, sei lá, você é homem, independente se você é branco, se você é preto, independente se você é homem. Aí, sei lá, eu tava até conversando com minha esposa, você tá 1h da manhã, você tá voltando do trabalho, aconteceu alguma coisa, sei lá, você trabalha, tem duas mulheres na rua, você tá indo no seu caminho. Claro que aquelas duas mulheres, ou uma mulher, vai sentir medo de você. Você é um cara sozinho, maior, mais forte, ninguém sabe qual é a sua intenção, mas o cara vai atrás das mulheres. Por que você não escolhe outro caminho e vai por um outro caminho, deixa a pessoa tá indo embora no caminho dela, segura e vai. Outra coisa, então, tem outra coisa que tá errado. Eita, vou fechar com 3. Cara, o povo tá bebendo demais, tá se drogando demais. Claro que cada um faz o que quer da sua vida. A vida é sua, você estraga ela do jeito que você quer. Mas ninguém bate nesse assunto. Por quê? Porque tem alguém ganhando muito dinheiro por trás. O que acontece? Nós temos uma série de vulnerabilidades. E aqui, como o podcast Horário Vago também é cultura, Demimos, Vou mandar um abraço, João. Obrigado, valeu João. aí pelas canecas. Tamo junto, João. Foi descontextualizado, né? Eu acho justo. O que acontece? Temos vulnerabilidade e aqui, como vocês perceberam, nossos ouvintes, nós temos aqui uma galera realmente. A gente pode falar de vários assuntos, são assuntos importantíssimos e é isso. Nosso estado ele é vulnerável e cabe a nós, através da educação, compreender, entender as críticas para poder mudar essa realidade. Mudando para o nosso 16º quadro especial do Horário Vago de aniversário, é o seguinte. Eu recebi aqui da nossa direção aqui e mandou o seguinte pra gente. Tem algumas perguntas. Primeiro, história curiosa de bastidor, vão pensando aí. Maiores desafios para manter o podcast, vão pensando aí. E depois nós vamos ter um momento
quebra-gelo do horário especial. E aí, como vocês não têm essas respostas, aí que vai ser bacana, Nossa. tá? Então vamos lá. História curiosa de bastidores, maiores desafios para manter o podcast. Eu começo respondendo e vocês vão pensando, beleza? História curiosa de bastidor. Quando tínhamos ainda o nosso podcast no antigo espaço, no auditório, toda vez chegava aqui eu, Tom, o Robertinho, o Enio, a Milena, a Gabi, que trabalhou com a gente, a Larice, que também trabalhou com a gente. Essa galera toda chegava chegava mais cedo, a gente carregava cadeira, carregava computador. Aí, como o Tom muito bem comentou, a gente tinha um gato para poder ligar uma lâmpada de LED. Então, pedia pra galera da Interativa que gentilmente corria lá, pegava uma mesa bem... Ih, não podia falar da mesa, já foi. Pegávamos a mesa da sala dos professores para levar pro podcast, então... Tudo para acontecer, principalmente na quarta, na terceira, na segunda e na primeira temporada. Da primeira à quarta temporada, era uma corrida gigantesca. Era 1 hora antes e 1 hora depois para guardar tudo. É uma história que a gente, inclusive, já entra num desafio para manter o podcast. Por quê? Como o Tom muito bem comentou, todo mundo aqui gosta do que faz, gosta do trabalho. E a gente vem em momentos aqui além do nosso horário para poder proporcionar esse tipo de atividade. E vocês, meus nobres? Milena, Harrison e Tom. Eu acho que a história de bastidor mais icônica pra mim é no dia que a gente veio, enfim, veio várias pessoas importantes, várias pessoas cheias de formalidade, né, políticos, mas eu sempre chego de short, chinelo e algumas vezes, quando tá mais frio, eu venho de pantufa também. E aí, quando vai tirar a foto tá eu lá de chinelo e pantufa. É um grande... É uma boa história e curiosidade. Acho que é as melhores curiosidades. Só que nem sempre as fotos vão pro Instagram, porque não fica legal, né? Aí me cortam. Eu de pantufa e deixa só as pessoas lá todas formais. Essa foto vai ser muito massa. Vamos pedir pra nossa queridíssima Mafê. Enio, você lembra de um dia que não sei se estava você, o Tom ou o Roberto, um dos dois brincando num patinete triplo que tava ali? Tem o dia do patinete, o Tom quase lá. Eu caí. Eu caí. Nesse dia a gente tomar foi legal. Teve um dia que eu tentei subir a escada da caixa d'água e a Janaína depois falou, não faça isso, caso contrário os alunos queiram o Alexandre foi tentar subir a caixa d'água e levou uma bronca da coordenadora. Porque ele estava fazendo traquinação. Vocês estão vendo? Traquinação. Os meninos tudo fazendo, né? Eu vi no podcast, o professor fez. Vai, Tom, suas... Eu acho que é essa, do dia que a gente tava muito louco com o patinete. Muito louco. A música toda hora toca na minha cabeça. Muito louco com o patinete, saímos lá zoando e caímos. Né? O patinete empinou. Ah, eu fui dar um grau? Acho que eu fui dar um grau no patinete. No patinete, gente. A minha lembrança, é o segundo que eu gravo. E eu participei de um. Mas o Xande lembrou bem. Eu lembro que a vez que eu fui entrevistada, eu montei o estúdio e desmontei. Foi. É isso. E você tava reclamando que você não tinha tomado banho, que não podia... Não fala. Eu lembro disso mesmo. Ela ficou bolada que ela saiu do trabalho, gente. Ela saiu direto do trabalho. Mas eu fiquei sabendo. Como é que é? Eu tava reclamando. Você tava reclamando. Você, gente, eu tô... Vai aparecer no vídeo. Olha Mas só. eu lembro de pegar a mesa, cadeira, fazer entrevista e desmontar. E acho que era a coisa mais difícil. Você tinha outra pergunta sobre isso, não era? Era o maior desafio pra manter o desafio. Eu acho que tipo, no início era isso. Você ter que montar tudo e depois de montar, que a gente tinha que chegar com muita antecedência. E geralmente era eu e o Roberto e o Alexandre. Aí vinha, carregava a mesa, carregava as cadeiras, carregava o microfone, os equipamentos, aí montava. Aí no final tinha que desmontar tudo. Cara, eu tô achando isso tão maravilhoso que a gente chega e tá tudo no lugarzinho, tudo bonitinho. Terminou, trancou, da volta, tá tudo do mesmo jeito. Estamos nos aproximando de 1 hora de podcast e agora nós vamos pro nosso momento final com as perguntas quebra-gelo da edição de aniversário. Como vocês não sabem, as perguntas aqui foram elaboradas pela nossa produção e mandaram aqui no meu WhatsApp. Muito competente e muito bonita também, por sinal, essa produção. Não fui eu, tá, gente? Só pra quem tá na dúvida aí. Enfim. Quem será? Primeira pergunta. Aqui não tem muito o que pensar. Eu tô sendo entrevistada hoje? Como é que Agora você tá sendo entrevistada. A gente não delimitou as coisas, Parece que o jogo virou. O jogo virou. Agora vai ser... Milena, inclusive, você vai ser a terceira dessa primeira pergunta. Cara, você vai ser a primeira. Esses dias pra trás, eu tava lá na sala, tava fazendo atendimento e chegou um gerente de banco pra querer que eu desenrolasse uma parada. Eu dei um chá de cadeira dele de meia hora.
Nossa, o Caraca, Tom, no guerreiro da justiça social. Eu acho Meia justo. hora. Na hora que ele entrou, eu falei, agora você sabe como a gente se sente quando vai lá no No né? banco. Guerreiro Isso é da reparação justiça social. histórica. cara, Reparação velho. histórica. Eu falei, agora você viu como é que é ficar esperando meia hora pra ser atendido ou mais. Eu deixei você foi pouco. Você podia ter entregado uma senha pra ele esbarrar na burocracia mais ainda. Colocar a porta giratória. Exato. Não, com licença, o senhor tá com o celular ou Chaves? Eu acho que seria massa. Primeira pergunta, Tom. Não satisfeito, Tu tá fugindo da pergunta. não satisfeito, eu não fiz logo o que ele tinha combinado. E ele teve que voltar lá, levando outro papel. Pediu documento. Faltou o documento. Voltou. E quando voltou, ele esperou de novo. Calma aí que ele tá resolvendo uma coisa, já volta. Eu acho que é reparação. O gerente desse estabelecimento está ocupado no momento. Foi tão bom. Tente novamente mais tarde. Esse, Cara. e depois das 16 acabou, tá? Acabou. Não recebe mais não. Tom, qual professor sobreviveria mais no tempo do apocalipse zumbi? Mais Abel. tempo. Ele nem pensou. Caraca, por quê? Foi muito rápido. Caraca, velho, É. tu viu? Não vi, nada não. É o Abel. Agora tem que justificar. Agora eu fiquei Justifica curioso. essa eu fiquei- Tem que justificar. a nossa audiência tá curiosa. O primeiro que ia morrer era o Hobbs. O pessoal ia. Ele de moto aqui ia. Na hora que ele tentasse fugir, um ia pular nele, Ia ia pular na garupa da formar moto. aquele E montinho. por que eu ia Cara, o Abel, velho, ele ia passar despercebido ali, na manha, na boa, naquele passinho dele ali, ó, por ali. É o passinho O mesmo. passinho dele tranquilo, calmo. Quando vi, já tinha ido embora. E acabou. Acabou. Vocês querem responder a mesma pergunta? Eu acho que Pode é ser. o Roberto. Que sobreviveria? É. Por quê? Porque ele. Eu acho que ele é a pessoa mais capacitada dentre a gente aqui a ficar mais tempo isolado sem ter contato com o mundo exterior. Essa é uma boa. Eu acho que é uma boa- E é porque você verdade. não viu o ecossistema que ele criou na casa dele para ser autossustentável. Para ele não precisar sair de casa. Cara, Se você pegar a mochila dele, é um kit de sobrevivência. É verdade. Meu eu Deus. carreguei a mochila dele pra Gente. cá, gente. 2 toneladas aquela mochila. e o pessoal tá falando, né? Que tem aquele apagão que teve na Espanha. O apagão. Alta é importante. Vai chegar no Brasil. Ó. Preparem-se. Prepare-se. Comprem papel higiênico. O próprio. Aos montes, aos Você viu montes. que a União Europeia tinha mandado avisar para a população para elas comprar kit de sobrevivência de Isso. guerra? Todo mundo para E aí ninguém entendeu por quê. Uma semana depois. Apagão. O apagão. Papel higiênico. Eu acho. Eu pode acho que os Illuminati. Eu acho que eles estavam apagados, eles não estavam iluminados. Eles não estavam iluminados. Eles não sabem iluminar. Não tem Illuminati na Espanha. Mas, ó, Aí apagou. foi muito engraçado eu contando uma história pessoal, porque eu tenho um amigo que é português. E quando teve Lá, apagão, aí ele começou a ele- me mandar mensagem. Me diz o que é que tá acontecendo, também porque eu não conhe- tendo acesso à internet. Também conhecido como Pernambuco em pé. A Guiana brasileira. Guiana brasileira. Ai. Guiana brasileira. Boa. Faltava Guiana brasileira. Aí eles estavam com dificuldade para ter acesso à internet, mas o WhatsApp é igual uma barata na guerra nuclear, né? Tá funcionando sempre. Aí eu ia lá, pesquisava no site o que tá acontecendo. E até hoje eles não explicaram por que teve apagão, acredito. É uma... Até hoje eles não sabem. São os mistérios da humanidade, Foi um né? evento raro atmosférico. Pior que não, depois eles negaram isso tá aí. ligado. O evento raro acho que foi sobrenatural. É justo. Cara, velho, tá esquisito. Você que nos assiste, depois pesquisa por quê e responda pra gente. Milena, bota aí seu palpite. Por que aconteceu o apagão na Espanha? Que professor sobreviveria ao apocalipse zumbi e por quê? Betão. Por quê? É difícil, né? É uma boa- tem é uma boa tem sugestão muitas também, possibilidades pra eu Boa. responder isso. Primeiro que ele canta bastante o hino nacional. A primeira coisa que eu pensei foi isso. Eu falei, Meu Deus. ia O que que ele derrotar os vai- zumbis eu- no hino será que ele nacional. assiste? O que ele vai pensar sobre isso, né? E segundo, Mas porque ele, ó, ele treina, Ele vai se sentir Ele bem treina- de ser lembrado. Ter sido É, lembrado. é. graças a Deus, ele treina o exército dele de alunos pra flechar as pessoas. e luta de Claro, espada é e de luta- flecha. Tem, É o guerreiro. Tem umas armas que Boa. seriam muito boas, né? No Betão apocalipse é quem zumbi, se tem salva. Só o Betão. Olha, por enquanto, só pessoas extremamente gabaritadas a sobreviver. Pra você, quem que Sem sobreviveria? sombra de dúvida, o Mohamed.
Porque o Mohamed já sobreviveu, por exemplo, à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial, à Guerra Fria, e tá aí até hoje, né, gente? Ainda dá aula. É o nosso Matusalém. Então, pra mim, o Mohamed seria o sobrevivente. Então, a gente tem um time formado. Abel, Roberto, Escolha seu... Betão e Mohamed. Escolha seu lutador, né? Seu personagem pra essa guerra. Perguntas aqui ainda da nossa produção. Pessoa mais elegante do podcast? Com certeza é eu com minha pantufa. Eu tenho certeza. Eu não, nem nego meu voto pro N com a pantufa dele. Ó, só o Alexandre aqui, ó. Eu tenho certeza que todo mundo pensa o Alexandre, mas ele tá de pijama, gente. Se vocês não estão vendo, é porque ele tá sentado. Hoje ele veio de pijama. Como que é o pessoal? Amigo ou hater? Fica... Tem muito hater aqui nesse lugar. Tem. Hoje a gente tá percebendo. Pessoa mais enrolada do podcast. Vamos lá, pra mesa. Mais enrolada do podcast. Eu acho que é o Tom. Chega atrasado mesmo. É o que mais dá desculpa. Toda hora tá dando desculpa. Não. É mesmo? Hoje não posso. Então, Vou mandar o Harrison no meu lugar. Vamos pesar a mente do Tom aqui. É o Tom, realmente. Nossa, eu tô me autoavaliando. Agora você tá fazendo toda eu uma tô análise da sua vida, né? Uma fazendo retrospectiva. aquele filme passando aqui na minha cabeça. Quando ele assistir, ele vai se autoflagelar igual eu faço. Ele, caraca, olha o Olha ali. olha o que eu falei, olha o que falaram de mim. Pessoa mais engraçada do podcast. Eu acho que tá faltando. Eu acho que é o Se N. ninguém lembrou é porque não tem. Eu ainda voto no N, porque eu acho que essas perguntas sobre a gente não são boas. Edição especial de 2 anos. A É, comunidade quer saber. Daqui a 2 anos a gente vai ter que ter um pra cada uma dessas aí. Mano. Exato. Daqui a... Enfim, aqui, pra quem não sabe, a nossa direção mandou essas perguntas aqui. Foi o Enio. Pra quem não sabe, Harrison tá aqui, o Tom, a Milena, foi o Enio que mandou essas perguntas. Enio Lá descansa- da casa dele. O Enio descansa em paz em casa. Chegando nos nossos últimos momentos, vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário, algum agradecimento, mandar mensagem pra alguém, pra mãe, pro esposo, pra filha? Agradecer o Lula, né, por ter contratado o rapaz. É importante. Eu quero agradecer primeiramente a minha mãe, a minha família e um beijo especial pra você, Xuxa. A câmera é errada. Ah, desculpa. Não, essa mesmo. É aquela. É porque é muitas câmeras. Aqui a gente Como vocês eu não não sabem. sei. Eu não sei a nossa câmera. é essa dele, aquela... Imagina quando tiver 3. né? Já tá Nós somos chegando. três, tá? Olha, e aí, como o Tom fala, nova novidade. Tem coisa chegando. Tá chegando aos pouquinhos, mas tá chegando. Vai. São muitas câmeras aqui, a gente não sabe pra onde Tá olhar. espalhado. Confunde a minha cabeça, realmente. A Globo aqui tá Tá com perdendo. inveja. Mas e aí? Mais Milena, Tom? Comentário, agradecimento, pergunta, sugestão? Vou agradecer vocês que assistiram e falar que eu tô achando tudo muito caótico. Eu achei caótico. Eu acho que caótico é bom. Eu não vou me assistir nesse. Se vocês perguntarem... Não posso falar isso. Eu vou pular a minha parte. Eu vou pedir desde já que o nosso editor Harrison faça o máximo de cortes onde você coloca a Milena falando pra gente poder botar no Instagram. É hater, fã ou hater, né? Cara, se for começar a agradecer, tem que agradecer muita gente Pode. e tal. E aí vai ser maior do que o horário. episódio. Mas o Tom é o dono. Obrigado a todo mundo. Vocês sabem quem vocês são. Um beijo. Sintam-se abraçados. E é muito importante estudar. Um beijo da Anitta. Eu nem tenho palavras pra finalizar esse episódio depois. Gente, agradeço por assistir esse episódio caótico, porém extremamente especial Cara, para nós. Foi o episódio do caos, né? O título dele agora vai ser Veganos ou Caos? Nossa, esquece a parte vegana. Veganos contra zumbis. Veganos contra zumbis. Eu acho justo. A gente falando que vegano é chato, meu Deus. Um aluno vegano vê uma professora falando isso. Veganos apoiamos Aí vocês. eles vão lá reclamar de mim lá pro Tom. Aí o Tom vai ter que me defender. Ele também tá falando mal. O Tom pensando Bugou sobre... minha cabeça, velho. O Deu Tom um giro. pensando... O Tom tá pensando sobre o que a gente falou. Ele tá fazendo retrospectiva porque que ele enrolou. Enfim, pessoal, muito obrigado. Eu vou deixar a palavra de encerramento hoje, é sempre com ele, aquele que faz as melhores. Beijos de Anitta. Muito obrigado por nos assistir. Continuem acompanhando o Horário Vago, da próxima vez com personagens extremamente especiais. Cola com a gente que é sucesso. Por favor, Enio. Não, sacanagem, que eu já fiz 3 encerramentos. Vocês não Eu tô parecendo aquele pessoal que quer encerrar
a pauta e aí fica, não, mas peraí, volta e continua, sabe aquele professor que, não, eu vou liberar, mas fica no... Parece quando a gente quer ir embora da Aí coordenação fica e segurando alguém mais um levanta a minuto. vida Não, mas de um peraí, aluno. só mais uma coisa, só mais uma coisa. Cara, toda a coordenação agora, na hora que for acabar, eu vou chegar pra dar um recado, assim, sabe? Eu fiquei pensando eu nisso apoio agora, isso aí, assim, uns essa 20 proposta. minutos, sabe? Assim. Bom que o Tom falando. mostrou as intenções dele. A gente vai compartilhar esse vídeo pros professores. Pode. Pois... Eu quero que eles assistam. Eu quero que eles saibam. Cara, eu confessei o que eu fiz com o gerente do BRB, velho. Que dia que vai pro esse O episódio? gerente A gente vai assistindo. consultar nossa diretoria técnica, mas já é em breve. Então, como vocês estão observando, foi gravado, né? Hoje é 30 de abril. Eu estou aqui no 102, no podcast, no Gama, em Brasília. E Ministério Etron, o Ministério da Verdade e da Luz. Um beijo. The Power, The King. E nada muda o futuro de Simone e Simária. Popcorn Ice Cream. Pesquisem a música. Eita. Não pesquise. Tchau. Beijo. Ativa não. Vai com vocês aí, já tá... Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, Harrison. Tchau. Obrigado. Câmera. Foi.